A epidemia de dengue atinge 2 estados do norte e ameaça outras capitais da região. Os casos da doença aumentaram 190% no país nesse começo de ano. Vamos a Brasília saber os detalhes com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. De acordo com o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, desde 1º de janeiro até 16 de fevereiro foram registrados quase 205 mil casos de dengue no país. Em estados como Acre e Tocantins, a situação já é de epidemia. Os números indicam também que algumas capitais da região norte estão em estado de alerta. Esse é o caso de Porto Velho, Belém e de Manaus. Para o ministro da Saúde, essa disparada no número de casos nesse início de ano está relacionada à circulação de um novo tipo da doença, que é o tipo 4. O ministro alerta os municípios para que intensifiquem as medidas de prevenção, pelo menos até o mês de maio. O período epidêmico para nós vai até o mês de maio. O Ministério da Saúde, junto com os estados e municípios, vai continuar monitorando qual que pode ser o comportamento de algumas regiões, o comportamento da própria disseminação do dengue 4, que está presente em número maior de estados no país. Mais de metade das amostras coletadas são de dengue 4. A dengue tipo 4 não é mais nem menos perigosa que os tipos 1, 2 e 3 que já circulam no país. O problema é que ela pode afetar pessoas que já tiveram um dos 3 tipos da doença. Os sintomas são os mesmos para os 4 tipos que estão circulando atualmente pelo Brasil: febre alta, dores no corpo e nas articulações, vômito e manchas vermelhas pelo corpo. Se por um lado há de se lamentar que o número de casos da doença aumentou nesse início de ano, por outro, o Ministério da Saúde comemora a redução no número de mortes e no número de registros de casos graves. Nós conseguimos reduzir em 20% o número de óbitos, comparando essas 7 primeiras semanas de 2013 com as 7 primeiras semanas de 2012. Reduzimos em 77% quando compara com o ano de 2010. Reduzimos em 44% o número de casos graves. Reduzimos em 91% o número de casos graves quando compara com 2010. Nós estamos no começo do período de maior transmissão epidêmica e esses dados não são motivo em nenhum momento para que a gente possa ter qualquer tipo de redução de esforço, de atuação, de atividade, tanto nos estados que já tiveram uma forte transmissão nesse começo do ano, quanto naqueles que ainda não têm. O assunto agora é direito do consumidor. Você tem o hábito de pesquisar a empresa antes de comprar um produto ou contratar um serviço? Se não tem, deveria. Uma pesquisa revelou que mais de 80% dos casos de direito do consumidor poderiam ser evitados se esse tipo de cuidado fosse tomado. Dona Maria trocou a máquina de lavar, um sonho antigo que acabou virando pesadelo. O produto deu problema e a loja se recusou a fazer a troca. O jeito foi recorrer ao Procon. Fiquei muito tempo, esperando mais de um mês. Aí quando foi um dia eu falei não, vim direto, ao Procon. Aí depois que eu fiz a solicitação, aí eu liguei para eles e falei, que tinha vindo. Aí o gerente, na hora, ele falou, não, a senhora pode vir aqui, a senhora pode procurar qualquer uma das nossas lojas, que é uma loja grande, tem várias aí. Não, a senhora pode vir agora na loja que a gente vai estar atendendo a senhora, Problemas assim poderiam ser evitados com uma atitude simples. Pesquisar se a empresa que está oferecendo o produto ou serviço acumula reclamações de consumidores insatisfeitos. Neste site é possível registrar a queixa de graça. O aviso é encaminhado à empresa, que pode responder o cidadão a qualquer momento. As informações geram um ranking, tanto de reclamações quanto do índice de solução do problema. Segundo o site, 81% dos casos de direito do consumidor poderiam ser evitados com pesquisas como essa. A gente vai aprendendo, Você vai levando muitos tombos e você acaba aprendendo, O Procon também orienta consultar o cadastro da empresa na Junta Comercial do Estado e os próprios órgãos de defesa do consumidor. Não basta o consumidor apenas fazer uma pesquisa de preço. É importantíssimo ela pesquisar também a idoneidade da empresa. Esse consumidor tem acesso aos órgãos de defesa do consumidor para saber se aquela empresa tem alguma reclamação formalizada, em caso positivo, quantas e se foram não resolvidas.
E começou hoje o prazo para que os eleitores que não compareceram nem justificaram ausência nas últimas 3 eleições acertem as contas com a Justiça Eleitoral. Esse prazo vai até 25 de abril e é uma oportunidade para quem não quer ter o título cancelado. Na região norte, quase 174 mil eleitores estão em situação irregular. Mais de 1,5 milhão de brasileiros podem ficar sem o título de eleitor. Isso porque deixaram de votar nas 3 últimas eleições e não apresentaram justificativa. É bom lembrar que a Justiça Eleitoral não envia nenhum tipo de notificação ao eleitor sobre a situação do título. A relação dos documentos sujeitos a cancelamento está disponível nos cartórios eleitorais e na página do TSE na internet em Serviços ao Eleitor. Basta clicar em Situação Eleitoral e informar o nome e a data de nascimento. Havendo qualquer irregularidade, o eleitor deve procurar um cartório eleitoral até o dia 25 de abril e apresentar os últimos comprovantes de votação, justificativa, recolhimento ou dispensa de multa. Um documento oficial com foto e o título de eleitor também devem ser apresentados. Se ele deixa de atender a esse chamamento da Justiça Eleitoral, ele pode ficar sujeito a uma série de restrições a atos da vida civil, como, por exemplo, obter empréstimo em instituições financeiras governamentais, obter carteira de identidade e passaporte, renovar matrícula em estabelecimento oficial de ensino. São restrições sérias, importantes, a que ele fica sujeito se não regulariza a situação. Na região norte, quase 174 mil títulos correm o risco de serem cancelados. O Pará é o que apresenta o maior número. Em seguida, Amazonas, Rondônia, Tocantins e Acre. Amapá e Roraima foram os estados que registraram o menor índice de pendências. Só em 2011, quase 1.400.000 eleitores ficaram sem o documento. Só não estão sujeitos ao cancelamento os títulos de eleitores em que o voto é facultativo. Os menores de 18 anos, aqueles que têm maior de 70 anos e os analfabetos, assim como os eleitores que portam deficiência que torne extremamente oneroso, impossível mesmo o exercício das obrigações eleitorais, desde que essa circunstância tenha sido previamente comunicada à Justiça Eleitoral, eles não vão ficar sujeitos a esse cancelamento. São esses os destaques desta segunda-feira. Uma ótima noite a todos e até amanhã, Tânia. O Jornal da Amazônia estreia nesta segunda-feira um quadro voltado à opinião de articulistas sobre os assuntos que envolvem a população da Amazônia, no que tange comércio, indústria, organização do trabalho e economia. Hoje é a vez de você acompanhar o comentário do engenheiro agrônomo e bacharel em Direito, Petrúcio Pereira de Magalhães Júnior. O tema de hoje é cooperativismo. Olá! Hoje falaremos sobre as cooperativas de trabalho, as cooperativas de prestação de serviço, as cooperativas urbanas no Brasil. Em 2012 foi sancionada a Lei 12.690, que garante muitos direitos aos trabalhadores brasileiros. A partir de agora, com 7 trabalhadores, é possível criar uma cooperativa de trabalho. Esta nova lei garante direitos sociais, como o descanso semanal remunerado, as férias, o 13º salário, assim como os direitos já garantidos para os trabalhadores seletistas. A nova lei tem prazo e as cooperativas que estão em pleno funcionamento no Brasil têm 12 meses para adequar seus estatutos sociais. É importante dizer que os tomadores de serviço não terão mais problema com o vínculo empregatício entre o cooperado trabalhador e prestador de serviço, porque a lei deixa muito claro aí essas garantias para quem contrata uma cooperativa de trabalho. É isso, gente. Quem coopera, cresce. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Confira a manchete do Jornal do Comércio desta terça-feira. Indústria automotiva cresce 18% no Amazonas. As concessionárias do ramo automotivo iniciaram 2013 em alta. No Amazonas, o número de vendas de veículos novos surpreendeu com mais de 2.400 automóveis emplacados em janeiro, número que inclui também os chamados comerciais leves, um crescimento significativo de 18% na comparação
com o mesmo período de 2012, quando emplacou 2.044 unidades. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FENABREV. As motos registraram um decréscimo de menos 8% nas vendas em janeiro, referente às 1.741 unidades emplacadas, na comparação com 1.894 motos emplacadas no primeiro mês do ano passado. Em instantes, Universidade Estadual de Roraima realiza a primeira aula magna em comunidade indígena. Nós voltamos já já.